Um pai pensa, não, eu vou construir porque eu tenho filhos, eu preciso projetar o futuro dos filhos, e após a morte do pai, os filhos destroem tudo. Porque não souberam o valor do que é crescer, do que é progredir, do que é trabalhar. Né? Então, é muito relativo isso. Essa busca pela satisfação pessoal, né? Sim. E de conquistas, ela depende de muitos fatores, amada. Então você vê que se você perder tempo buscando isso, você está perdendo tempo que poderia estar usufruindo da vida. Exatamente. Né? Aquela coisa de quem trabalhar muito, tem que escravizar muita gente, tem que ter dono de muitas empresas, porque eu preciso projetar meu futuro, porque eu preciso projetar o futuro do meu filho, na verdade, incutido na nossa mente. Acho que vai dar dor de cabeça, né? Vai ter dor de cabeça, muito mais trabalho para poder administrar tudo isso. Exatamente. E no final vai ver o seguinte, que a vida passou e passou rápido. Então você não tem um galardão nessa vida, você não tem um prêmio nessa vida. O teu prêmio nessa vida é transpor dificuldades. Quando você tem a mente preparada para isso, você vai ser muito mais racional e vai viver realmente o que é a vida, conhecendo essas coisas. Sim, conhecendo. Essa proposta foi a que nos fez o nosso Salvador. Foi. É assim que ele ensinou. Mas o mundo, ao contrário disso, nos ensinou que devemos tentar, de qualquer maneira, sobrepor ao próximo, ser melhor que ele. Sim. Né? Passar em primeiro lugar no vestibular significa o quê? Que muitos outros vão passar, mas não em primeiro, porque o primeiro sou eu. Exatamente. Então, esses valores que o sistema incute na pessoa são contrários ao do Salvador. O Salvador falou, não andeis preocupado com o que há de comer, beber e vestir. Não sois vós, por acaso, mais importantes que os pássaros? Comer, beber e vestir é básico. Se você tiver com que se alimentar hoje, com isso contentai-vos. E é o principal, né? É o principal. É o principal. Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, você tem que viver a vida. Sim, não é, amada? com certeza. Viver a vida é fazer tudo o que você tem liberdade para fazer, desde que não aflija, não atinja ninguém. Então você vai obedecer todos os parâmetros normais, sociais, éticos, de uma civilização onde pessoas raciocinam. Tá certo, amada? Certo. Por quê? Porque você aprendeu a verdade, aprendeu com o Salvador. Mas na medida em que o mundo reverte isso na sua mente, de que você tem que trabalhar para conquistar cada vez mais, crescer cada vez mais, você esquece que você precisou viver. E aí chega um ponto que Salomão disse, tudo é vaidade. Por que Salomão disse isso? Porque ele é um cara bom para nós, e ele é um cara que sabe tudo porque Deus deu ele a sabedoria? Não, porque ele agiu totalmente errado a vida toda. Aí ele percebeu, mas aí... Já estava tarde. Já estava tarde, creio que já era tarde. Né? Por isso Salomão disse, tudo no mundo é vaidade. Ele disse isso quando ele era novo e estava cheio de mulher em volta dele, amado? Não. Ele disse isso quando ele estava perdendo o tempo da vida dele, correndo atrás do que não devia, que era ampliar o reino? Não. Cadê o reino que Salomão ampliou tanto? Não sei, sumiu. Não sumiu. Existiu reino maior do que o reino de Israel no período de Salomão? Não. Cadê ele hoje? Então você vê que nessa vida, até para a própria pessoa, tudo é passageiro. Tudo passa. Quanto mais as construções que essas pessoas fizeram. Exatamente. Eu pergunto a você, onde está hoje o jardim suspenso da Babilônia? Ruínas, virou pó, sumiu. Mas foi um grande feito da humanidade na época. Onde está hoje o Colosso de Rhodes? Não existe. As 7 maravilhas do mundo não existe. Entende, amada? Porque tudo é assim neste mundo. Neste mundo. Então, quando você vive hoje uma vida pautada no que este mundo que você está conhecendo através dos Illuminati oferece, nessas coisas normais daqui, achando que isso aqui que é o filé mignon, esse aqui que é o manjar, né, amado? Vai chegar uma hora que você vai perceber, olha, corri, e eu olho, estou parado no mesmo lugar. Não deu em nada. Não foi a lugar nenhum. Daqui a pouco vem velhice, cansaço, doença e morte. E morte, Eu pergunto, há como se livrar disso? Não. Hã? Não. Então, melhor é o quê? Viver uma vida pautada no que o Salvador nos ensinou. Só isso. Tudo isso que está no mundo e ocorre no mundo, dominado pelo diabo, pelo maligno, é isso que está aí mesmo. Não tem outra coisa pior do que essa, porque essa é a pior que existe. Você vai querer o quê? O teu objetivo deve ser lutar pelo melhor nesta, onde o torto é o certo não cabe, ou lutar para conseguir chegar a outra. E agora nessa missão, é você sozinho? Não fala nada para ninguém? É verdade. Você que é o gostoso, atingiu esse conhecimento, atingiu essa maturidade,
Uhum. e agora morre com ela? Ou você quer propagar para o máximo de pessoas que você pode? Né, Tem amada? que propagar. Eu acho que as pessoas com esse Entendi. vídeo nosso conseguiram entender um pouco do que está na cabeça Eu creio também que sim. da irmã Elaine e do irmão Rubens. É exatamente isso, falou tudo. Né, amada? É. Conseguiu com esse vídeo compreender, porque a gente tem Sim. noção correta de que não há jeito nesse planeta. É uma manipulação muito grande dos senhores do mundo, o demônio, o diabo, o capeta, não com chifre e rabo, mas com terno e gravata e exato. colarinho. E que nós não temos esperança nesse, nós temos esperança no próximo, e o nosso objetivo é alertar cada vez mais pessoas para que saibam dessas coisas e se preparem para a próxima. Ter esse conhecimento que tudo que está aí é uma farsa e saber o que é certo, né? Na escritura para fazer certinho, né, Rubens? E viver uma vida comum. Sempre simples. Quando a gente termina o vídeo, amado, eu até sem planejar, mas eu sempre falo das coisas do Criador. Como eu já falei em tantos vídeos passados. E eu acho que é muito importante. Né? Eu gosto muito quando... Eu não consigo terminar falando assim e tocar só no assunto aqui da Terra e depois deixar o resto para lá. Convicção espiritual, amado, ninguém é obrigado a ter igual o outro, né? Nem Não. convicção da verdade das coisas da Terra, dos Illuminati, quanto mais das espirituais. Mas confessar o que está dentro de nós, né? Eu acho que se a gente confessar não vai fazer mal a você em ouvir, né, amado? Também. Creio. Então, eu digo o seguinte, amado. O Rubens está certo em algumas coisas, está errado em outras. Ninguém está certo em tudo. E eu estou certo em algumas coisas e errados em outras. Mas, para mim, na minha convicção, e creio que da minha amadinha também, a questão espiritual é a prioridade número 1. Questão espiritual, o que é? O entendimento das coisas do Criador do céu e da terra. Criador, exatamente. Né, amada? Exatamente. Então, nós fazemos isso por quê? Porque nós cremos que existe algo além desta vida. É maluquice? É religiosidade? É fanatismo? É misticismo? Cada um pode encarar do jeito que for, mas eu não estou falando isso para te convencer disso. Entendi. Como eu falei agora, estou apenas declarando que faz a gente, né, ter essa atitude. Fazer esse trabalho, né? Que é por crer na próxima, que no caso você tem divulgado isso há um bom tempo, né? É isso aí, é porque nós cremos na outra. Nessa nós não cremos nisso. Como Saddam Hussein poderia crer nos Estados Unidos que ia ajudar ele? Né, amada? Exatamente. Como poderia se crer que Ayatollah Khomeini, que diz que tem que ir lá porque Deus quer assim, né, fazer a greve? E como vamos crer, amada, no mundo que nós só vemos coisas dele que são contrárias ao Criador? Né? O mundo, amada, para o protestante, infelizmente, é quem não é evangélico. Então tudo para eles é mundo. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando de sectarismo religioso. Não. Nós estamos falando da organização do planeta. A organização político, religiosa, administrativa, social, econômica, esportiva, educacional e tudo mais que você possa relacionar. Tudo. Tudo. Isso mesmo. Então, isso que está aí, planejado, manipulado, ornamentado, maquiado, é o que nós entendemos que o maligno tem oferecido. Porque o mundo jaz no maligno. E seus agentes, as pessoas que proporcionam isso, são exatamente esses que colocam a televisão para você ver na sua casa, colocam as notícias na televisão para que você conheça a mentira deles, bote as novelas para influenciar suas filhas, seus filhos, os jovens e até os velhos, influencia todo mundo, coloca os filmes de Hollywood para poder adornar a sociedade do jeito que eles querem, que coloca as atrações, que coloca os jogos, a jogatina oficial, não oficial, aqui eles mesmo controlam diretamente, aqui eles dão subsídio de forma oculta para você não saber que eles que controlam, e tudo. Isso aí. E no campo religioso, né? Faz com que as Pior pessoas... ainda. Pior ainda, não tem nem que Pior ainda, porque se você for vítima do sistema e morrer nesse mundo, morreu nesse mundo aí que não vale nada. Sim. Mas a morte espiritual, a morte eterna, essa, meu amado, é terrível. Então, quando você, em tudo isso, é engolido, né? E o próprio sistema religioso diz que ali, estando com eles, está fora do mundo, se eles são os que mais fazem parte desse sistema que está aí do mundo, né? Porque foram criados pelo mesmo organismo que criou tudo no mundo. Então está 2 vezes pior. Pior, né? Situação, porque a morte eterna é pior ainda. Eu creio que a reflexão aqui é essa. Não vou repetir tudo que eu já disse, não é por muito repetir que eu vou ser ouvido, né, amada? Apenas externar, dizer para vocês que o que norteia a minha amadinha e eu, nos impulsiona, nos incentiva, é acreditar realmente que tem outra vida além dessa. Exatamente. E que você e mais pessoas que você possa alcançar deva também tomar conhecimento da mentira que há aqui, em função de uma verdade que tem que haver em algum lugar, senão tudo tem equilíbrio, mas isso vai ficar desequilibrado. Exatamente. Se você tem
tudo em equilíbrio no mundo, e disso você sabe que é tudo equilibrado. Tudo tem equilíbrio, nada é perfeito. Né? Tem tem lado esquerdo, tudo tem. Agora, se esse mundo aqui é o do mal, cadê o mundo do bem? É o próximo, meu amado. Ou porque o passado não pode ter sido, ele não existiu. Só pensar, amado. O Criador deixou as coisas mais simples pra gente quando a gente raciocina. Quando para raciocinar. É verdade.